A palavra do Senhor, né? O texto de hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. A partir do verso 23, vamos ler até o verso 27, Evangelho de João, capítulo 11, verso 23. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir, ou ressuscitar, né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Amém, irmãos? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos as Escrituras, ó Pai. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, Pai, para recebermos a Tua palavra. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lendo mais uma vez o verso 25 e 26, né? É interessante que esse aqui é o ponto fundamental do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente, né? Nós cremos nisso? É a pergunta que faz a todos nós, né? Temos essa certeza? Cremos na palavra de Deus? Cremos na palavra do Senhor Jesus, que diz que Ele é a ressurreição e a vida. E, portanto, quem crê nele será ressuscitado, né? Para a vida eterna, terá a vida eterna. Irmãos, um dos problemas maiores da humanidade que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Muitos apostatarão da fé, como diz as Escrituras, mas um dos momentos que nós estamos vivendo no materialismo, né? Em que as pessoas falam: Deus não existe, né? Não existe Deus, né? Não existe esse negócio de vida eterna. A pessoa morreu, acabou, né? Não tem mais essa preocupação, né, de vida eterna. O apóstolo Paulo até fala lá em 1 Coríntios 15, verso 32, né? Ele fala: se nós não cremos que tem ressurreição dos mortos, então vamos aproveitar a vida, né? Comer, beber, e morreremos, né? Morreremos. Então vamos aproveitar a vida. Essa é a filosofia do mundo. Vamos aproveitar tudo que o mundo pode oferecer, né? E aí, em termos aí, nós estamos falando da idolatria, do divertimento, né? Que tem hoje. As pessoas só querem se divertir, né? Curtir a vida, como diz aí, né? Beber, comer, enfim, curtir a vida. Não estão ligando com o aspecto morte física, né? Porque isso é uma realidade. A morte física é uma realidade. Não tem quem escape dela, né? A morte física é uma realidade que todos nós constatamos isso no dia a dia, né? A morte física, ela existe e vai existir até a vinda de Jesus. Todos nós, a morte, ela atinge a todos, indistintamente, né? Ela atinge todos.
Então, para a pessoa tentar acalmar aquele sentimento, ele fala, Deus não existe, né? E a morte não existe. A morte é o fim de tudo. Aí a gente começa a analisar, se a morte é o fim de tudo, isso significa que Jesus morreu em vão, né? A Bíblia diz que ele morreu no nosso lugar, que ele foi sepultado, ressuscitou e mandou pregar o evangelho de salvação a toda a humanidade. Se não existe vida eterna após a morte, então, né, Jesus morreu em vão, né? E aqueles que adotam essa teoria aí de que após a morte acaba tudo, ou seja, não tem vida eterna, não existe inferno, não existe céu, não existe nada, filosofia humana. Então, vamos aproveitar a vida, né? Só que ninguém quer pagar o preço. Ou seja, sempre o mais incrédulo de todos, no momento em que ele sofre aí um aperto na vida, ele vai procurar a Deus, né? Oh, meu Deus! Oh. Ele vai, é instinto, né? Porque ele sabe que o ser humano ele já nasceu com essa natureza, com a eternidade no seu coração, né? Eclesiastes fala que o homem, ele sabe, porque sabe no seu interior, que existe eternidade, né? Existe vida após a morte. Mas ele quer aplacar essa situação no sentido de negar, né? Ele nega a situação e acabou, né? Então, se não há ressurreição de mortos, Cristo morreu em vão, né? Cristo morreu em vão. Há pouco tempo atrás, uma pessoa falou, um pregador, dizendo, olha, imagina daqui a 100 anos, né? Daqui a 100 anos, a casa que você mora vai ser habitada por outras pessoas, que muitas vezes você nem conhece, né? E muitas vezes, nem parente seu vai habitar na sua casa daqui a 100 anos, né? Ou seja, a casa ficou aí, a pessoa foi embora, né? Ou seja, irmãos, um outro pregador foi visitar uma cadeia lá nos Estados Unidos e pregar, né, lá numa cadeia, numa prisão nos Estados Unidos, e ele conversando com os presos, e lá o preso falou, olha, aqui é muito ruim a situação, né? A gente tem que ficar aqui dia após dia nessas vidas, preso, condenado a acho que 30 anos de prisão, e a gente está nessa situação difícil, sem poder sair, né? Meu maior sonho é sair daqui, é minha liberdade, né? Aí o pregador falou para ela, olha, você tem que agradecer porque ainda tem chance de você sair daqui, né? Você saindo daqui, ou você vai ser aí beneficiado com uma redução da pena, você pode sair da prisão, né? Esse inferno que ele falou, né? Agora imagine passar a eternidade inteira no inferno, uma situação que ninguém quer pagar para ver, né? Porque não retornou ninguém de lá até agora, né? Alguém que morreu não voltou para testemunhar o outro lado, a não ser Jesus, né? Jesus morreu e ressuscitou, e ele deixou então a sua palavra para que possamos crer, né? Então, irmãos, aqui o contexto aqui dos versículos que nós lemos conta a história de Lázaro, né? Lázaro, Maria e Marta, as 3 irmãs, 3 irmãos, né? Marta e Maria e Lázaro. Aconteceu que todos conhecem a história, né, de Lázaro. Lázaro ficou enfermo, ele era muito amigo de Jesus, né? A Bíblia não conta como que eles se conheceram, mas eles sempre ficavam hospedados na casa deles, né? E era bem tratado, ou seja, dá a entender que Jesus sempre evangelizava, né? A Marta e Maria e Lázaro, e dá a entender que Lázaro e Maria aceitaram, né? Receberam Jesus como Messias, como Salvador, mas Marta não, né? Marta era resistente ainda à vida eterna. E aconteceu que Lázaro morreu. E Jesus estava afastado de uma cidade, cerca de 40 quilômetros de distância, e ele ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, né?
E ele falou, vamos lá visitar. Inicialmente ele disse que estava doente, estava enfermo, né? Mas Jesus chegou a determinado ponto que ele falou para os discípulos dele, olha, Lázaro morreu, né? Lázaro está dormindo, né? Primeiro ele falou. Aí ele falou, você está dormindo, está bem, né? Ele estava entendendo que era um dormir do sono, né? Mas Jesus falou, Lázaro morreu, né? Morreu. E Jesus ainda levou 4 dias para chegar lá. Lázaro morreu, foi sepultado, né? E nada de Jesus chegar. E aí ele levou até bronca de Maria, né? De Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido, né? Mas Jesus tinha um propósito, né? O propósito era um grande sinal que ele ia realizar, que era trazer à existência alguém que já tinha morrido e sepultado ainda, para não ter dúvida, né? 4 dias no túmulo. Ou seja, foi um grande acontecimento, um milagre que o povo nunca ouviu falar disso, né? De que uma pessoa morreu, foi sepultado e de repente ele foi ressuscitado, né? Trouxeram a vida novamente. Isso tinha um propósito estabelecido por Deus. E aqui nós encontramos ainda a história. Vamos lá em Lucas capítulo 10, verso 30, a partir do verso 38. Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui no contexto de visita, né, Jesus ensinando a palavra, né, pregando ali para os 3, e Marta, ela começou a fazer alguma coisa para comer, né, preparar ali refeição, e com muitos afazeres, e Marta, e Maria e Lázaro ali ouvindo Jesus. E Marta falou: Jesus, manda Maria ajudar aqui também, né? Manda ela parar de ouvir a palavra, né? E vem aqui trabalhar na cozinha também, e ajudar. E interessante que Jesus podia ter falado, né? Vai lá, Marta, dá um jeito lá, né? Mas não, Jesus falou: olha, Marta, você está ocupada com muitas coisas, né? Isso aqui serve para nós hoje também, né? Muitas vezes nós estamos ocupados com tantas coisas, esquecemos de ler a palavra, né? De meditar, de orar. Isso aqui, nos nossos dias, é o que acontece muito, né? Nós esquecemos muitas vezes, né? Negligenciamos o estudo da palavra, a meditação da palavra, com os assuntos que são corriqueiros no nosso dia a dia, né? Coisas que a pessoa muitas vezes ocupa o lugar que deveria ser ocupado para Deus. Mas aqui é interessante o conselho do Senhor Jesus, né? Ele fala: pouco é necessário, mas uma coisa só é mais importante. Porque se você fizer essa coisa mais importante, que é meditar na palavra, que é ouvir a palavra, que é dar o primeiro lugar nas Escrituras, no atendimento à vida, né, eterna,
você vai conseguir fazer as demais coisas, né? É uma questão de ordem, prioridade, né? Não que Jesus está falando que aquele trabalho dela não é necessário, mas ele está falando que a prioridade são as coisas que têm valor eterno, né? Que a palavra de Deus, essa deve ser a nossa prioridade na vida, né? E aqui então Jesus falou que é uma coisa só é importante, a mais importante de todas, né? Que é ouvir a palavra de Deus. E aqui ele fala que Maria escolheu a boa parte, né? Essa boa parte não lhe será tirada. Aqui é o primeiro contato, né, que a Bíblia fala sobre Marta e Maria. Então aqui nós percebemos que Marta não era convertida ainda, né? Ela não tinha aceitado Jesus como Salvador ainda. Voltando lá no nosso texto, né, lá em João 11, vamos ver aqui também o verso 25 e 26, né? O 25, ele fala: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, a ressurreição e a vida eterna, ela está só em Jesus, né? A gente encontra muitos textos no livro de João, no Evangelho de João, que foi um livro escrito, inspirado, né, pelo Espírito Santo. É um livro completo que mostra porque nós temos aí 4 evangelhos, né? Evangelhos são relatos que contam o nascimento de Jesus, a vida, né? A sua vida ministerial, a sua morte e a sua ressurreição. Mateus, Marcos e Lucas, né, tem esse aspecto. Só que o Evangelho de João, ele é diferente dos demais, porque ele mostra todo o plano de Deus para a salvação, né? Ele mostra que Jesus é Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois no verso 14 ele fala: e o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? A lei veio através de Moisés, né? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, né? Ou seja, ele mostra que Jesus é Deus, é o Deus que veio a esse mundo, que morreu no nosso lugar. Ele veio passar por tudo que nós passamos na vida, né? Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele renunciou a toda a divindade e veio para cá, né, para passar por tudo que nós passamos. Nasceu ali da mulher Maria, né? Ele cresceu como toda criança, diferente, né, evidentemente, mas ele passou por tudo que nós passamos, todas as tentações, né? Mas ele foi vitorioso em todas elas. Então ele veio para ser o nosso substituto ali na cruz do Calvário. Porque hoje, quando nós oramos a Deus com aquele problema que nós temos, ele atende, porque ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe o que é passar, o que é estar no corpo de carne, igual ao nosso, né? Esse corpo de carne nós vamos levar até a morte física, né? Então Jesus sabe tudo o que aconteceu conosco, que acontece com cada um de nós, né? Ele conhece os nossos pensamentos, né? Nossas emoções, nossa vontade. Então Jesus passou por tudo isso. Hebreus explica, né? Hebreus capítulo 2, verso 9, fala que ele assumiu um corpo igual ao nosso, mas depois ele trocou ali, né? Ele diz que ele deu aqui, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 ao 21, deixa eu ver aqui. Primeiro, verso 21. 5:21, tá? Ele fala assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então diz aqui que Jesus, ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu a nossa natureza pecaminosa, para que nós pudéssemos também assumir a sua natureza espiritual, né? Houve uma troca. Jesus trocou conosco, né? Ele assumiu a nossa condição, foi para a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter natureza espiritual, vida eterna. Houve essa troca, né? Diz aqui o verso, capítulo 5 ainda, verso 18, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aí o verso 19 explica, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a Bíblia explica que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Deus mesmo, na pessoa de Jesus, veio realizar a obra de salvação da humanidade, né? Ele poderia ter mandado um anjo, né? Gabriel, enfim, mas não, ele mesmo veio reconciliar o homem com Deus, né? Porque só ele poderia passar por tudo que nós passamos, sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Voltando lá então no texto de João, então, eu sou a ressurreição e a vida eterna. A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De quem que ele está falando aqui? Do primeiro grupo, né? São dois grupos aqui, ele está falando, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando daquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador e já passaram para a eternidade, né? Esse é o primeiro grupo. Então ele falando, ainda que morra, ele viverá, terá vida eterna. Vida eterna, aquela vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então a pessoa morreu, cria Jesus como Salvador, aceitou Jesus como Salvador, morreu, e ele tem a promessa da ressurreição, né? Tem vida eterna. E o outro grupo, verso 26, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, né? Esse é o grupo dos vivos, hoje. As oportunidades que Deus está dando para toda a humanidade. Deus está dando oportunidade, irmãos, para toda a humanidade, todo ser humano. A oportunidade de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e crer e aceitá-lo como o único Salvador, porque não há outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, né? Vamos lá, João, aqui perto, né? João 14. Qual versículo? 6, bom. O que ele fala aí? Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos, né? Ele podia falar, eu sou um dos caminhos, uma possibilidade de chegar e ter a vida eterna. Ele fala, sou único, o caminho, né? Definido aí. E eu sou a verdade. Alguém quer procurar a verdade é Jesus, né? E eu sou a vida eterna. E ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui ele, então ele falou, não tem outro caminho, né? Um versículo só conta tudo, né? Ele dá toda a base, ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à presença de Deus a não ser pelo caminho que ele abriu.
e o caminho é Jesus. Porque isso aqui faz parte do plano eterno de Deus para a salvação de toda a humanidade, né? Nós vimos que Deus planejou antes do início, antes dos séculos, né? Mesmo antes da criação de todas as coisas, Deus já planejou a salvação da humanidade. Deus planejou de maneira que Ele vinha morrer na cruz no nosso lugar, sabia que o homem ia pecar, que o homem ia separar de Deus, e o único caminho seria Ele fazer esse plano, ele estabelecer esse plano de resgate da humanidade, né? Isso aí nós encontramos em Efésios, capítulo 1, né? Todo esse plano que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, de resgatar o homem para Deus novamente, né? E quem tinha que realizar esse plano? Jesus, né? A redenção pelo seu sangue. E o Espírito Santo de Deus também participa dessa obra, desse plano que Deus estabeleceu. Já não vamos entrar em detalhes, o irmão já conhece, né? Depois ele fala, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, não morrerá eternamente significa que a pessoa vai morrer fisicamente, mas eternamente não, porque ele vai ser ressuscitado, né? Eu sou a ressurreição e a vida. A palavra ressurreição aqui, ela significa que a pessoa vai voltar à vida com o corpo glorificado, né? Um corpo preparado para a eternidade. Não é uma vida física normal, né? Como Lázaro foi ressuscitado, mas é uma vida preparada para a eternidade. A Bíblia fala que haverá ressurreição para todos, né? Todos serão ressuscitados, só que uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno, condenação eterna, né? Então existem esses dois caminhos, ou céu ou inferno. A Bíblia fala sobre os dois, né? Ele fala, então, todos serão ressuscitados, haverá ressurreição tanto de vivos como de mortos, né? Daniel falou no capítulo, né? Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, né? Daniel 12, verso 2, né? 2, 3, ele fala sobre a ressurreição que haverá. E sobre a ressurreição nós já falamos, né? No 1 Coríntios capítulo 15, é o capítulo da ressurreição, né? Que conta todos os detalhes da ressurreição. E Paulo até argumenta, né? Você imagina que os coríntios, né? A igreja de Corinto, uma igreja, né? Que tinha aceitado Jesus como Salvador, mas tinha muitos que ainda nem criam ressurreição, né? Paulo teve que escrever um capítulo inteiro sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam. Imagina uma igreja que não acredita na ressurreição, né? Paulo achou um absurdo. E aí então ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever tudo a respeito da ressurreição. Como será a ressurreição, né? E ele até argumenta, vamos dizer que Cristo não ressuscitou, né? É vã a nossa fé, a pregação é inútil, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque ele disse que ressuscitou Jesus e não tem ressurreição. E ele fala também das provas da ressurreição de Jesus, né? Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas, muita gente, né? Então eles tinham a prova, e Paulo até falou, você pode ir lá na casa de alguns aqui, viram Jesus ressuscitado, né? Alguns já morreram, mas a maioria está viva, aí você pode ir lá e conversar com ele para ver se realmente não viram Jesus ressuscitado, além dos apóstolos, né? Mas ele fala, depois ele fala, olha, Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, e ele se tornou o primeiro da ressurreição, porque ele foi ressuscitado, também seremos ressuscitados pelo poder de Deus que opera na ressurreição, né? A ressurreição será feita mediante o poder de Deus que vai operar, né? Aquele mesmo poder que operou em Cristo para a ressurreição dos mortos, também operará em nós para a ressurreição. É esse poder imensurável da palavra de Deus, né? Paulo mesmo falando lá no capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, os irmãos da classe dos homens já sabem, decora, né? Nós passamos o ano inteiro estudando Efésios.
ele começa aqui no verso 17, 1:17, né? É a oração que Paulo fez aqui, né? Ele fala assim, para que o Deus, qual o propósito, né? A partir do verso 15 é melhor, né? Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Aqui está falando entendimento espiritual, né? Os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele está fazendo uma oração para que nós, né, os crentes de Éfeso e os crentes do século 21, nós, para que a gente possa entender, ter a mente iluminada, né, o entendimento aberto, entendimento espiritual, para sabermos o que nós temos em Cristo, né? Essa herança que não pode murchar, segundo Pedro fala, né? A salvação é o maior tesouro que o ser humano pode ter. O maior tesouro que o ser humano pode ter é a salvação eterna, é a vida eterna com Cristo Jesus. É saber que ao morrer, a Bíblia fala, Paulo usa o termo até dormir, né? Porque ele não usa mais a palavra morte, né? Aqueles que estão confiando em Cristo, ele fala lá em Efésios, em 1 Tessalonicenses, né, 4:13, eu não quero que vocês ignorem acerca dos que dormem, né? Para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará com ele os que morreram, né? Os que dormem. E os que dormem aqui é os que já partiram desse mundo, né? Ele não usa nem a palavra morte mais, porque ele sabe que eles estão em Cristo já, né? Depois ele fala a situação, né, no capítulo 2 ainda de Efésios, verso 1. Ele vos deu vida. Quem deu vida? Jesus, né? Deu vida. Estando nós, né, mortos nos nossos delitos e pecados. Então a situação da humanidade hoje, quer queira, quer não, né, de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, é um grande cemitério, né? Pessoas vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Perderam o contato com Deus, né? Foram desligados. A lâmpada foi apagada, né? Houve um apagar da lâmpada, que é o nosso espírito. O homem foi criado corpo, alma, espírito, alma e corpo, né? Com a entrada do pecado no mundo, houve o apagar do espírito, né? Ou seja, é como Deus não falasse mais com o ser humano, a luz apagada, né? O homem passou a ser alma e corpo, né? A alma dominando o corpo. Quando nós falamos em carne, né, a Bíblia fala em carne, ela significa a vida humana, né? Ou seja, a alma dominando o corpo. A alma é a sede das nossas emoções, vontade, né? É nossa mente, nosso entendimento, nosso intelecto, é nosso eu. O que acontece, que Paulo está dizendo aqui,
é que estavam mortos espiritualmente, ou seja, a lâmpada apagada. Aqui Jesus deu vida, né? E ele fala, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o quê? O curso do mundo. O que é o curso do mundo? É o sistema normal do mundo, é a forma do mundo, é o sistema do mundo dominado por Satanás. Tá? Nós falamos de manhã, na escola dominical, que hoje o mundo, provisoriamente, está nas mãos de Satanás. Né? O reino deste mundo pertence a Satanás, provisoriamente. Por isso você vê tanta maldade no mundo, né? Tanta coisa errada, tantas guerras sem motivos, né? E aí então, isso é o sistema espiritual dominado por Satanás, né? O sistema do mundo, ele até fala que ele roubou, ele foi entregue a ele, né? Na realidade ele roubou do homem, né? Ele roubou de Adão. Adão era que tinha autoridade para administrar o mundo físico que Deus criou. Né? Lá no Gênesis 1, 26, Deus deu autoridade para o homem, né? Para Adão dominar sobre tudo, administrar o mundo. Mas Satanás veio lá e roubou de Adão esse poder. E ele tem provisoriamente esse poder. Né? Tem gente que questiona, mas por que Deus permite tanta coisa errada no mundo? Né? Deus não poderia dar um jeito, né? De acabar com as guerras, né? Essa guerra que está tendo aí em Israel e Hamas, tal, causando tanta destruição, tanta morte, né? Deus poderia, sim, Deus pode, né? Deus tem todo o poder, só que ele não vai agir. Por quê? Porque provisoriamente esse mundo está entregue a Satanás, né? As pessoas precisam ouvir o Evangelho e sair desse império. Como é que ele sai do império das trevas? Entrando no reino de Deus, né? Aceitando Jesus como Salvador, né? Nós somos transportados do império das trevas para o império de Jesus, né? O reino de Deus. Agora Deus age hoje por intermédio da igreja, né? Ele age por intermédio da igreja. E qual é o papel da igreja hoje? É orar, né? Quando nós oramos, Deus então opera através da manifestação da igreja hoje, né? Aí ele opera no mundo dominado por Satanás, né? E nós falamos de manhã também que o que está impedindo o agir total de Satanás hoje é justamente o fato da igreja estar no mundo ainda, né? Enquanto a igreja estiver no mundo, estiver operando, estiver pregando a palavra de Deus, estiver levando o evangelho, né? Satanás não pode destruir tudo, né? Então muita gente fala, eu vi muitas pregações que, olha, já estamos no tempo do apocalipse, né, da tribulação, aí as guerras, Israel guerreando contra Hamas, contra todos os países aí, irmãos deles, né? Os árabes, né, são irmãos dos judeus. Mas não é o fim ainda, né? É o começo das coisas, né? É o começo. A Bíblia fala que o mistério da injustiça está operando no mundo, mas não com todo o poder ainda, né? Agora, quando a igreja for tirada, for arrebatada, aí sim ele vai dominar o mundo inteiro por 7 anos. Aí corresponde ao período do Apocalipse, né? Alguém já leu aqui o Apocalipse, sabe que o negócio vai ser feio naquele tempo, né? Então ele diz aqui, irmãos, que nós, como pecadores, andamos outrora segundo o curso do mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito. Paulo fala que agora opera, né, atua nos filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência são as pessoas que não têm Jesus como Salvador. É o mundo, o sistema do mundo, dominado por entretenimentos, né? A gente vê aí, hoje, a idolatria hoje é entretenimentos, né? Divertimentos. Ninguém nem pensa em Deus, né? Aliás, essa guerra começou justamente com um problema lá de desafio, né, das pessoas lá numa festa rave, né? Regada a bebida, regada a tanta coisa, e aí muita gente foi morta ali naquele tempo ali, né? Naquele dia 7, né, de outubro, porque eles ficaram revoltados, né? Tem um sistema religioso dele diferente, né? A maioria são muçulmanos, eles achavam que ali era uma afronta, né, a religião deles.
E aí começou toda essa guerra, né? Irmãos, então esse é o sistema dominado pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, dominado por Satanás, né? Ele tem o poder provisório, né, até a vinda de Jesus, até o arrebatamento, né? Depois, durante 7 anos, ele vai fazer o que ele quiser aqui, mas depois ele será preso, né? Será acorrentado, e a gente vai ver depois isso aí, né? Então aqui ele diz que nós andávamos nesse mesmo sistema, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, né? E aí, pela misericórdia de Deus, ele fala no verso 4, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele colocou a igreja na mesma posição de Cristo, né? O corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, Jesus, o cabeça desse corpo. E, portanto, a igreja está na mesma posição espiritual de Cristo, né? Aliás, Deus já nos vê mortos, ressuscitados em estado eterno, né? Não aconteceu ainda, mas o plano de Deus já está pronto. Ele já nos vê dessa maneira, né? Porque não há nada como mudar. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele jamais perde a sua salvação. E, portanto, ele já está incluído nesse plano aqui, né? Assentado com Cristo na frente. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala que de onde nós viemos, de onde nós escapamos, né? Estamos caminhando para um abismo, né? E pela misericórdia de Deus, ele nos tirou desse abismo, né? Do caminhar para esse abismo. E aí o mundo inteiro está nesse caminhar para o abismo. Só tem um jeito, né, de escapar disso, é aceitando Jesus como o único Salvador, é crendo na palavra, é crendo nas Escrituras, né? Agora vamos voltar lá para o texto de João, para a gente concluir aqui. Então ele fala aqui no verso 26, né? E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Morrer eternamente significa eterna perdição, né? Ou seja, não tem mais jeito. Quem morreu não tem mais jeito, né? Os coríntios até tentavam lá, vamos batizar em nome do morto, né? Como se isso fosse possível, né? Para dar um jeito lá para ele salvar. Não adianta, né? Paulo fala, não tem jeito, né? Irmãos, voltando aqui para o capítulo 5 de João também, o assunto é o mesmo. João capítulo 5, verso 25. Em verdade, acharam 5:25, né? Quando a palavra de Deus fala em verdade, na realidade Jesus está chamando a atenção, né? Olha, presta atenção no que eu vou falar, né? Em verdade. Ele está chamando a atenção dos seus leitores para uma verdade muito importante, né? Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, no tempo de Jesus, né? Já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando aqui das pessoas vivas aqui fisicamente, né? Essas pessoas, ao ouvir o Evangelho, ouvir a voz de Deus, significa ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, né? E eles viverão, terão vida eterna, né? E Jesus está dizendo aqui que já chegou esse tempo, né? Desde a morte e ressurreição de Jesus até nossos dias, esse versículo está em vigor, né? Está valendo. Pessoa que espiritualmente está morta, ao ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, ele pode crer, tem oportunidade de crer e
viver eternamente, né? Depois ele fala no verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, aqui ele não fala, e já chegou, né? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão. Veja bem, aqui todos os mortos, né? Se acham nos sepulcros. Isso aqui é futuro ainda, né? Ele está falando do futuro. Porque lá no primeiro, no verso 25, ele falou, e agora já é a hora, né? Aqui no verso 28, ele fala coisa do futuro. Vai chegar um dia em que todos os que se acham nos túmulos, morreram, portanto, fisicamente, ouvirão a sua voz e sairão. Olha o verso 29, os dois destinos. Os que tiverem feito bem, sairão para a ressurreição da vida eterna com Cristo. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui ele não está falando de obras, né, que a pessoa fez, né? Fazer o bem significa ouvir a Jesus, ouvir a palavra e crer. Esse é o fazer o bem, né? Não é fazer o bem no sentido bem material, né? Mas é ouvir a palavra de Deus. E fazer o mal significa rejeitar o plano de Deus para a salvação. Esse é o fazer o mal, né? Para si mesmo, né? O ser humano, ao ouvir a palavra de Deus, ele pode escolher, né? Olha, eu não concordo com essa palavra, é um direito dele, né? Nós encontramos nas Escrituras o seguinte: Deus não obriga ninguém a aceitá-lo, né? Ele lança o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, né? Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Esse é o convite que Jesus faz, né? Então aqui o destino já está traçado segundo as Escrituras, e como nós queremos as Escrituras, cremos que vai ser dessa maneira, né? Vamos lá terminar aqui no capítulo 11, verso 27. Essas palavras trouxeram um grande, importante momento na vida e oportunidade na vida de Marta, né? Porque aqui ela disse no verso, ela confessou no verso 27. O que ela confessou? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então aqui nós percebemos que Marta, ela aceitou Jesus como Salvador, né? Ela recebeu a salvação nesse momento, quando ela confessou com a sua boca: eu aceito, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Eu creio. Então isso aqui, irmão, foi um grande acontecimento. Depois Lázaro foi ressuscitado, né? Voltou à vida, e foi um grande sinal para o povo judeu, né? Que jamais isso tinha acontecido, né? E alguém ser sepultado, morrer, ser sepultado, e depois de 4 dias ressuscitar, né? Era algo impossível acontecer, a não ser um Deus mesmo que pudesse fazer isso, né? Só Deus poderia fazer isso, da vida, né? Física e vida eterna, como ele deu para Lázaro. E aquilo lá também foi um grande sinal, porque muitos judeus creram na palavra de Deus, né? Tiveram ali o testemunho das irmãs ali de Lázaro, e foi um grande testemunho porque eles aceitaram, muitos judeus aceitaram Jesus como Salvador, né? Ali o fato de ter tirado a pedra, né? E Lázaro saiu ali vivo, né? Todo enfaixado, né? Enfaixado com as... E ali foi um grande acontecimento, um grande milagre realizado, né? O ressuscitado e o morto. Ali Jesus só estava dando uma pequena demonstração do que vai ser no futuro, né? O poder de Deus operando em alguém que já morreu fisicamente e ali se manifestou. É claro que Lázaro depois viveu, né, sua vida e morreu e está morto até hoje, né? Ele aceitou Jesus, ele está na eternidade com Cristo, né? Mas ele não ressuscitou no sentido que
acontecerá no futuro, né? A ressurreição com o corpo glorificado, preparado para a eternidade, né? É isso então que a palavra de Deus nos orienta, né? Passa a palavra para o irmão pastor Júnior. Vamos com ele.